A leitura da palavra do Senhor, Gálatas capítulo 5, do verso 16 até o verso 25. Gálatas capítulo 5, do verso 16 até o verso 25. Vamos esperar a projeção aí, né? Diz assim a palavra do Senhor: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são exatamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossas vidas. Amém. Queridos, nós vamos iniciar hoje uma série de pregações sobre o fruto do Espírito. E nós vamos ter 10 pregações seguidas. Então é ideal que ninguém perca, para poder compreender direitinho o que é o fruto do Espírito, o que significa, qual é o sentido que nós devemos entender e compreender como fruto do Espírito. Então eu quero iniciar dizendo que o Novo Testamento, ele nos fala de vários tipos de fruto. Ele nos fala dos frutos de pessoas salvas para Cristo, lá em Romanos capítulo 1, verso 13. Ele nos fala de uma vida de santidade, em Romanos 6, 22. Dos dons concedidos por Deus, em Romanos 15. Das boas obras, em Colossenses capítulo 1, verso 10. E de louvores, lá em Hebreus capítulo 13, verso 15. Porém, o fruto do Espírito, a qual se refere esta passagem, tem a ver com caráter. Tem a ver com as qualidades do caráter. As qualidades do nosso caráter. A construção do caráter cristão, ele deve vir antes, deve estar acima das nossas mais diversas demonstrações das nossas habilidades pessoais, das nossas habilidades especiais. As características que Deus deseja ver em nossa vida, elas podem ser observadas nas qualidades que compõem o fruto do Espírito. Quando nós lemos aqui, nós podemos perceber que o fruto do Espírito, ele inclui 9 atributos de uma vida piedosa. Vida que o Espírito Santo trabalha para desenvolver na vida daqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Os 9 atributos são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E hoje nós vamos dar início a essa série de mensagens, que nós vemos aqui em Gálatas, apresentada pelo apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu várias cartas
né, para congregações, várias congregações do mundo antigo. Escreveu aos Efésios, escreveu aos Tessalonicenses, escreveu aos Colossenses, escreveu aos Coríntios. Todas as cartas fazem parte do Novo Testamento. Mas a mais forte destas cartas é a carta que foi escrita aos Gálatas. Por quê? Porque essa carta foi uma resposta a uma influência daqueles mestres judeus convertidos que insistiam que, além da fé em Cristo, os crentes não judeus da Galileia, da Galácia, quer dizer, ou seja, aqueles que eram gentios, também deveriam seguir a lei judaica para poder receber a salvação. O que quer dizer isso? Ainda que os gentios, alcançados pela palavra de Deus, só seriam considerados crentes se realmente eles cumprissem a lei de Moisés, tal como era descrita para os judeus. Um exemplo disso era a circuncisão. Então eles teriam que também circuncidar para poder então fazer parte dessa família. Essa era o que os escribas, né, eles, os homens da lei, diziam com relação aos convertidos gentios. E Paulo então fica perturbado com essa influência. Por quê? Porque ele viu algo ali minando o próprio fundamento da salvação. E que fundamento é esse? Que a salvação é um dom de Deus para qualquer aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, feito isso, nós vamos então agora entender por que o apóstolo Paulo escreve sobre o fruto do Espírito. Tentar compreender o fruto do Espírito. E Paulo então apresenta 9 atributos de uma vida piedosa, uma vida que é guiada pelo Espírito Santo. Atributos que são contrários aos atributos de uma vida ímpia, daquele que não tem nenhuma consideração pelas coisas do Senhor. Esses atributos que são contrários, né, à vida guiada pelo Espírito, Paulo chama de obras da carne, o fruto da vida ímpia, que são contrários aos preceitos de Deus, que são contrários ao fruto do Espírito. Uma vida ímpia, ela é controlada pela natureza pecaminosa com a qual todos nós nascemos. Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. E justamente é fruto dessa natureza. Uma vida ímpia é aquela vida que é controlada pela nossa natureza pecaminosa. E Paulo descreve aqui as obras da carne, como nós acabamos de ler agora aqui, dos versos 19 a 21. Ele diz: quando seguem os desejos da natureza humana, natureza pecaminosa. E quais são os resultados disso? Aí ele dá uma relação extensa aqui de pecados, né? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados que são semelhantes a este. O próprio apóstolo Paulo, ao escrever Gálatas 5, a intenção de Paulo não era apenas apresentar os pecados daqueles que são ímpios, mas era que encorajar os seus leitores, que aqueles que são de Cristo, como diz no verso 24, não são mais escravos da sua natureza pecaminosa. Aqueles que são de Cristo não são mais escravos do pecado. Não estão mais amarrados ao pecado. Agora eles têm liberdade em Cristo. Isso porque quando uma pessoa eleita, antes da fundação do mundo, quando ela é alcançada, quando ela é aceita por Cristo e aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela recebe o poder do Espírito Santo para vencer, para resistir a todo pecado. E não apenas para isso, mas também para desenvolver o caráter de Cristo em si.
E o caráter de Cristo é marcado pelo fruto do Espírito. É interessante que algumas pessoas referem-se aos 9 atributos que nos assemelham a Cristo em Gálatas 5 no plural, né? Nós justamente muitas vezes ouvimos falar, eu tenho que alcançar, eu tenho que ter os frutos do Espírito. E é verdade que cada atributo é distinto, mas a Escritura se refere a eles como fruto. Não é frutos, é como fruto, único e singular. Esses 9 atributos fazem parte da nova vida do cristão, para refletir um quadro completo do caráter de Cristo. Para entender melhor, pense numa tangerina com 9 gomos, onde cada gomo é um atributo do fruto do Espírito. Se você pega um gomo daquele e tira da tangerina, ele é só um gomo. E você olha para a tangerina, ela está o quê? Incompleta. Está defeituosa, falta um gomo. Da mesma forma nós, né? Precisamos de todas essas qualidades operando em nós para que nós possamos viver uma vida piedosa, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então a pergunta é: qual é o significado de cada atributo do fruto do Espírito Santo? Nós precisamos compreender isso. Hoje nós vamos dar uma olhada superficial sobre esses atributos e no decorrer das exposições nós iremos então nos aprofundar em cada uma delas. Mas vamos ver então, primeiro atributo, o amor. E não é por acaso, né, que o amor ele está assim em primeiro lugar no fruto do Espírito. É o primeiro atributo que Paulo fala, amor. A palavra amor, ela no grego vem da palavra ágape. E essa palavra ágape, o amor ágape, é o amor mais elevado que existe. Diferente dos outros tipos de amor expressos, né? Existe o amor eros, que é o amor romântico, que é o amor que existe para casais casados, entre homem e mulher. Você vai ali na Bíblia, no Antigo Testamento, vai ler o livro de Cantares, lá está a exposição do amor eros. E tem também o amor filos ou filéu, que esse é um amor mais amplo, que é um amor que se refere à amizade, à afeição que nós temos uns pelos outros, o carinho que nós temos uns pelos outros, o cuidado, a proximidade que nós temos de uns pelos outros. Então, ágape é o mais sublime, é o amor que Deus tem por toda a sua criação. Deus ama a sua criação. E esse amor, ele é puro. Ele não é egoísta e é um amor sacrificial. Por quê? Porque ele busca o melhor para os outros, até mesmo para os inimigos. Deus, ainda assim, por causa do seu amor incondicional pela sua criatura, ele ainda assim cria situações de alívio, conforto, de alegria, até para os inimigos. O tempo todo, Deus se preocupa com a sua criação. Deus mostrou o seu amor ágape por nós quando ele entregou o seu filho, quando ele sacrificou o seu filho para nos salvar da nossa natureza pecaminosa. E quando ainda éramos seus inimigos, ainda assim ele entregou o seu filho por amor a toda a sua criação. Segundo atributo, alegria. A alegria a que Paulo se refere aqui em Gálatas 5 é muito mais profunda do que um sentimento de felicidade ou de um contentamento pelas circunstâncias da vida, pelaquilo que a vida, o mundo pode nos oferecer. O mundo nos oferece muitas coisas que nos traz alegria, contentamento, felicidade, mas tudo passageiro. E essa alegria que Paulo fala aqui é uma alegria que é muito mais profunda do que isso. É um profundo deleite, né? É um regozijo que vem de conhecer, que vem de servir a Deus. E esse otimismo, e nós podemos chamar de otimismo santo, ele nos faz prosseguir apesar das dificuldades. Mesmo das dificuldades, nós temos alegria em prosseguir, em caminhar com o Senhor.
Juntos, o amor e a alegria produzem a paz. A paz de Deus que excede todo entendimento, que vem lá, que nós vemos lá em Filipenses capítulo 4, verso 7. A paz de Deus que excede todo entendimento, que é o nosso terceiro atributo, paz. E que paz é essa? É uma paz que traz uma calma interior inabalável, que pode ser uma qualidade rara nesses nossos tempos hoje tão turbulentos, nossos tempos tão difíceis, onde nós já acordamos pensando nos problemas, pensando nas dificuldades, pensando nas lutas. E isso muitas vezes, quando nós botamos o pé fora da cama, já perdemos a paz. Mas justamente essa paz que Paulo fala, é uma paz que em meio a tudo isso, nos traz paz, nos traz tranquilidade, não abala, não nos tira do eixo. Os cristãos podem invocar o Espírito Santo de Deus para transmitir uma sensação de paz quando as coisas parecem estar fora do controle. Você olha e diz assim: o que é que eu vou fazer hoje? E então você pede ao Espírito Santo, você clama e Ele te dá paz, para que você possa ficar no prumo e conseguir caminhar. É a paz que vem do Espírito. Não é apenas um pequeno conforto, não é apenas um momento rápido de tranquilidade, não. É a paz que vem do Espírito. E Paulo então a descreve como além da compreensão humana. É a paz que sai da nossa compreensão. Isso então nos mostra que é uma das passagens mais reconfortantes da Escritura. Sabemos que o Espírito de Deus pode nos dar paz em tempo de tribulações. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém. Quarto atributo que nós vamos ver nessa noite: paciência. Paciência. A paciência também é chamada de longanimidade. E também algo que pode ser escasso, né? Em um mundo que nós estamos hoje, além de atribulados, acelerados. Nós vivemos um mundo muito rápido, onde todos querem o que querem, quando querem, da forma que querem, no tempo que querem. Mas o Espírito Santo ele tem um suprimento inesgotável de paciência e de longanimidade para inundar o coração do cristão nos momentos em que mais é necessário. Longanimidade, paciência. Quantos aqui precisam de paciência hoje? Muitos. Eu vou dizer todos nós aqui precisamos de paciência hoje, né? Todos nós precisamos. Efésios 4:2 diz: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Não apenas tolerando, mas em amor. Quinto atributo do Espírito, do fruto do Espírito, é amabilidade. E este fruto do Espírito ele é resultado natural do amor. Uma vez que o amor é uma característica, um atributo, a amabilidade é a prática deste atributo. Eu amo e a amabilidade então é a prática, é como eu aplico esse atributo, né? Como eu uso, como eu vivo esse atributo. Quando o Espírito de Deus começa a desenvolver o amor no coração do cristão, nós conseguimos tratar uns aos outros com benignidade, com compaixão, com perdão. Na verdade, uma vez que o fruto fundamental do amor, lembra que eu falei que é o principal, foi como começou, é o cabeça, o amor. Quando esse fruto fundamental, ele está fluindo pela vida de alguém, não apenas amabilidade,
mas também gentileza, bondade, tolerância, paciência e outros atributos que estão relacionados em Gálatas se apresentam então em nós como o fruto divino. Como fruto divino. Efésios 4:32 diz: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Profundo, né? Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Não é dizer assim, ó, tem compaixão de mim, não, é ter compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Sexto atributo, bondade. E este fruto do Espírito é um atributo de ação. Bondade é ação. Eu mostro minha bondade quando eu pratico bondade. E o que é bondade? É viver com bons motivos. Viver com moral. Bem como fazer as coisas boas para os outros. Isso é bondade. Viver com motivos bons, com motivos morais e fazendo coisas boas para os outros. Lembra que o pastor Paulo pregou ontem? Não adianta só eu não pecar. Eu tenho que também fazer coisas boas. Né? O pastor Paulo falou assim, eu estou bem, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Você tem feito bem? Você tem sido bondoso? Você tem praticado bem para os outros? Produzir o fruto da bondade é uma verdadeira marca da piedade. Também tem o poder de atração, ou seja, a bondade, ela atrai pessoas a Jesus por meio das nossas boas ações. Quando nós praticamos bondade, a tendência é que as pessoas cheguem até nós pela prática da bondade. E nós podemos atrair essas pessoas a Jesus, já que Jesus é o nosso maior padrão de bondade. Gálatas 6, capítulo 10 diz: por isso, sempre que tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Sétimo atributo, fidelidade. Fidelidade significa o quê? Ser confiável, ser fiel, ser leal, ser constante. O cristão que produz o fruto da fidelidade é tudo isso. Então, se você é um cristão que pratica fidelidade, você é confiável, você é leal, você é constante na sua vida e você é fiel. Este é um atributo especialmente importante para Deus. Por quê? Porque não importa o que a vida te apresente, não importa o que a vida traga, não importa as circunstâncias da qual você está, Deus espera que os seus seguidores sejam inabaláveis em sua fidelidade a Ele. Inabaláveis em sua fidelidade a Ele. Bem como também com relação às pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Então, quanto isso é importante para Deus, a nossa fidelidade. Porque não depende do momento que nós estamos. Não depende se tudo está bem na minha casa. Não depende se tudo está bem no meu casamento. Não depende se tudo está bem no meu local de trabalho, de ser fiel. Eu sou fiel em qualquer situação. Eu sou fiel tanto a Deus como às pessoas que estão ao meu redor. Tiago capítulo 1, verso 12 diz: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Oitavo atributo, mansidão. E a mansidão é a maneira como o cristão se envolve, como o cristão se relaciona com os outros, né? Como ele espelha isso. E a minha mansidão, como eu me relaciono com os outros,
ele mostra se eu tenho ou não o fruto da mansidão. Né? Mais uma vez, lembrando que o pastor Paulo pregou ontem, lembra assim? Na igreja, tá todo santinho, chega em casa, vira o cross. Então, não tem espírito, não tem fruto do espírito. O pastor Paulo foi até, nem crente precisa ser convertido. Né? Se na igreja é de um jeito, em casa é outro. Na igreja é o santo, em casa é o enviado do capeta. Né? Precisa converter. Mas então, a mansidão, ela espelha se eu tenho ou não o fruto do Espírito em mim. Se o fruto do Espírito está em mim, eu tenho que ser manso. É uma consequência. Né? É uma consequência. Então, a mansidão me dá a capacidade de discernir quando usar uma palavra, quando eu precisar tomar uma atitude, quando eu tiver que agir de uma forma, às vezes, mais dura, mas ainda assim preciso ser manso. É um dom valioso do Espírito. Especialmente em momentos de tensão, momentos tensos. Quando muitas vezes as palavras mais rudes são as primeiras que querem vir à nossa boca, e nós temos que ser mansos. Quando somos agredidos, como somos ofendidos, quando nos achamos que estamos sendo desmerecidos, e a primeira resposta é geralmente uma palavra dura. Mas aí que nós temos que ser manso. O cristão, numa situação dessa, responde com gentileza, com mansidão. E aí então vai refletir Jesus e vai refletir o fruto do Espírito em nossas vidas. Provérbios 15:1 diz: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. O nono atributo do fruto do Espírito é domínio próprio. E Paulo então conclui essa lista de fruto do Espírito com domínio próprio. Por causa da nossa natureza humana, e essa natureza é pecaminosa, a personalidade de todos nós temos impulsos e qualidades negativas. Né? E superá-los pode ser um cabo de guerra constante. A carne puxa para um lado, o espírito puxa para o outro. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu quero fazer... Então é essa guerra do domínio próprio. E por ter uma natureza pecaminosa, isso nos leva a um enfrentamento conosco mesmo. Mas os cristãos que têm o poder do Espírito Santo de Deus em suas vidas, conseguem identificar essa fraqueza, e o Espírito Santo então nos ajuda a termos domínio próprio. Domínio próprio. Tito, capítulo 2, versos 11 e 12 diz: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Amém. Nós somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio. Mas esses aqui são os atributos do fruto do Espírito. Mas como desenvolver isso? Será que é fácil, irmãos? Todo mundo acorda cheio desses atributos perfeitamente executados. Todos nós andamos aqui numa plenitude de fruto do Espírito? Não. Como desenvolver isso? E é importante notar que Paulo não escreve que os 9 atributos do caráter de Cristo são frutos do próprio esforço. Não, não diz isso. Tanto é que é fruto do Espírito. Esses atributos são fruto do Espírito. Somente o Espírito, pela graça de Deus, realiza em nós essa tarefa. Nenhum de nós pode dizer assim: a partir de hoje eu vou ter todos os atributos do fruto do Espírito.
A partir de hoje eu vou agir de todas as formas, eu vou praticar todos os atributos. Decidi fazer isso. Ninguém daqui consegue fazer isso. A não ser pela ação do Espírito Santo de Deus e pela graça de Deus. No momento em que uma pessoa é alcançada e aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo passa a residir permanentemente na vida dessa pessoa. E é o poder do Espírito que transforma, que molda a pessoa para que cada vez ela se pareça mais com Cristo. Porque isso é o que diz a palavra lá em Romanos 8, 29. Para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. O Espírito nos molda para que cada dia nós possamos nos tornar mais semelhantes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. E o que significa isso? Como exatamente o Espírito Santo faz essa obra milagrosa na vida de uma pessoa? Porque não apenas acontece, não apenas é um passo de pilim-pim-pim, não é isso. O crente em Cristo tem um papel importante a desempenhar nessa transformação. No verso 25, Paulo revela que existe um segredo para garantir que o Espírito Santo possa cultivar o fruto do caráter de Cristo na vida de alguém. E qual é esse segredo? É seguir a direção do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. É estar andando, confiando, seguindo a orientação do Espírito. Mas, e como fazer isso? Como eu descubro qual é essa direção do Espírito? Como é que eu devo fazer para me aproximar de Deus? Como? Só existe uma regra, uma receita. Passando tempo na presença de Deus. Mergulhando em oração. Buscando a palavra de Deus. É assim que nós vamos moldar. É assim que nós vamos nos cada vez mais parecer com Cristo. Conhecendo Cristo. Vivendo Cristo. Mas quanto tempo leva isso, irmão? Eu já tenho 60 anos e nada. Quanto tempo leva isso? Já estou quase indo e nada ainda. Desenvolver o Espírito, irmãos, é uma busca constante. Ela dura toda a sua vida. É o processo de vida. Não tem um tempo certo, mas tem que acontecer durante a nossa vida. Há momentos em que todo cristão perde a sintonia com o Espírito. Mas ainda assim o Espírito é fiel, é bondoso, ele é misericordioso. Ele então, amorosamente, pega aquele que está se distanciando e começa e traz de volta para o caminho. Coloca de novo nos passos que nos levam à presença de Deus. E cada passo dado, o cristão, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, ele vai mudando, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo e, consequentemente, vai produzindo mais do fruto do Espírito, do fruto que reflete Cristo. Concluindo, queridos, o cultivo do fruto é importante. Quando você planta uma árvore frutífera, você quer que ela cresça e dê frutos. E você cuida dessa árvore. Rega, poda, tira as pragas, joga NPK, porque quer que essa árvore cresça e dê frutos. E Paulo adverte que o fruto precisa de um ambiente certo para se desenvolver. Da mesma forma que o fruto da natureza não cresce em todo tipo de clima e em todo tipo de solo,
também o fruto do Espírito não pode se desenvolver na vida de todos e em todas as igrejas. Por quê? Porque o fruto do Espírito só cresce em um clima abençoado, com a abundância do Espírito Santo e com a abundância da palavra de Deus. É isso que vai regar, é isso que vai adubar, é isso que vai fazer crescer a nossa árvore, que vai produzir o fruto do Espírito. Para isso nós precisamos da palavra, precisamos da oração, precisamos da adoração, precisamos do louvor, precisamos da comunhão dos santos. Por isso que é importante, irmãos, nós vivemos a comunhão dos santos, a comunhão do povo de Deus. E também precisamos arrancar o que nós chamamos de ervas daninhas, aqueles pecados que ficam grudados em nós. Parece carrapicho quando você passa ali e gruda na calça para tirar uma luta. Esses pecados que são ervas daninhas. E para que precisa ser limpo isso? Porque a semente, a palavra da semente, possa crescer e crie raízes e dê fruto. Devemos lembrar também que esse fruto é produzido para ser consumido. Não é apenas para ser admirado, não é apenas para ser colocado como enfeite. Não é para eu comprar aquela penca de banana linda, perfeita, colocar em cima da mesa e ficar ali só admirando. Não. Precisamos consumir isso. Precisamos consumir. E mais, as pessoas que estão ao nosso redor precisam também. Elas estão famintas. As pessoas estão famintas de amor. As pessoas estão famintas de alegria. As pessoas estão famintas de paz, de atos de bondade, de amabilidade. As pessoas estão famintas de todas as graças do fruto do Espírito. E o que acontece? Quando essas pessoas encontram isso em nossas vidas, elas percebem que nós temos algo diferente. Elas percebem que nós temos algo que elas querem também. E elas então vêm ao nosso encontro. Alguma coisa que lhes falta. Por isso, irmãos, nós não produzimos fruto para nós mesmos apenas, mas para que outros sejam alimentados, ajudados, para que Cristo seja glorificado por meio das nossas vidas, das nossas ações. Porque a carne ela pode produzir resultados que atraiam o louvor dos homens, mas não é capaz de produzir fruto que glorifique a Deus. É preciso ter paciência. Nós não podemos desistir quando as coisas ficarem difíceis. Precisamos ser perseverantes. Precisamos ter paciência. Precisamos criar um ambiente agradável ao Espírito. Precisamos andar na luz. Precisamos possuir a semente da palavra de Deus. E mais, ter um desejo sincero de honrar a Cristo. De ser fiel a Cristo. Ter esse desejo de honrar a Cristo. Em resumo, queridos, o segredo é o Espírito Santo. O segredo é o Espírito Santo. E a pergunta é: nós estamos dispostos a nos sujeitar ao Espírito e deixar que Ele trabalhe as nossas vidas? Que o Senhor nos abençoe. Ele prepare o terreno do nosso coração para que o seu fruto caia, germine, cresça e o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas. E ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, curvar nossas cabeças. Quero pedir que a nossa irmã Raquel nos eleve uma oração de gratidão.